Foram muitas as posições de destaque que ele ocupou. A primeira grande posição de destaque foi a negociação do acordo entre Brasil e Alemanha para um programa nuclear. Depois, já no governo Geisel, ele foi chamado a presidir a Nuclebras, a empresa estatal que foi criada para executar o programa nuclear. Ele enfrentou muitas resistências que eu acompanhei quando jovem, resistências internas e externas ao Brasil. E as internas ao Brasil influenciadas também por esses fatores externos. Por exemplo, aqui no Brasil, o setor hidrelétrico, temendo de maneira, a meu ver, não justificada, a concorrência da energia nuclear como produtora de energia elétrica, fez o possível para dificultar o avanço do programa. No exterior, havia duas forças importantes que se opunham ao programa nuclear Brasil-Alemanha. Uma é os Estados Unidos, a outra a União Soviética. Vejam vocês que essas duas potências que eram rivais do ponto de vista geopolítico, entretanto se punham de acordo para barrar a proliferação nuclear e para outros países, mesmo que para fins pacíficos. Então, a grande dificuldade foi essa, havia inimigos externos e internos, sendo que os inimigos externos tinham seus aliados internos. Por exemplo, os Estados Unidos tinham aqui dentro a tradicional direita conservadora, muito ligada aos Estados Unidos, a quinta coluna mais tradicional. Mas havia uma outra quinta coluna, uma segunda quinta coluna, que era aquela ligada à União Soviética. Os comunistas e outros setores da esquerda que se identificavam com as preocupações, até com os interesses da União Soviética, mesmo quando conflitavam com o que se podia considerar o interesse nacional. Então ele lutou muito esses anos todos, de 74 até o final da década de 70, e aí o programa nuclear brasileiro foi interrompido prematuramente, já no governo Figueiredo, quando houve a crise da dívida externa e o então superministro de Economia, o Delfim Neto, começou a cortar os investimentos públicos, como sempre se faz nesses momentos, e acabou sacrificando o programa nuclear brasileiro. Meu pai então pediu demissão e resolveu voltar ao Itamaraty, de onde ele tinha se licenciado quando assumiu a presidência da Nuclebras. Aí no Itamaraty, como diplomata de destaque que ele foi fazendo coisas muito importantes. Por exemplo, foi embaixador do Brasil no GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, General Agreement on Tariffs and Trades, o acrônimo em inglês GATT, que era o precursor, foi o precursor da Organização Mundial do Comércio, que seria criada depois. E na condição de embaixador brasileiro no GATT, ele teve um destaque enorme quando participou da negociação da rodada do Uruguai. Ele foi tão bem importante nessa rodada, tão bem sucedido, enquanto ele lá esteve, que ele deixou uma marca que até hoje não é esquecida por aqueles que conhecem a história das negociações comerciais internacionais. Ele foi um dos principais diplomatas da geração dele, sem dúvida nenhuma.